Bom dia. Então hoje vamos ver o terceiro capítulo, que é sobre o equilíbrio dos corpos rígidos. No capítulo anterior, vimos que qualquer sistema de força ele pode ser reduzido em um sistema força binária equivalente. O que é um sistema força binária? É um sistema dentro do qual você tem uma força, que é a força resultante, e somente um binário, que tem um certo momento. Tá bom? Então, quando a força e o momento binário desse sistema força binária, os dois são nulos, o sistema está em equilíbrio. Bom, então, o que quer dizer? O corpo rígido está em equilíbrio quando, vetorialmente, a gente pode escrever dessa maneira: a força resultante é nula e o momento resultante é nulo para qualquer ponto escolhido. Bom, se a gente escrever essas duas equações vetoriais através dos componentes, a gente encontra essas seis equações. Bom, as três forças são nulas e os momentos aqui, ó, V ou E, né? As duas condições têm que ser seguidas ou verificadas para estarem em equilíbrio. Bom, então, a gente vai ver os casos primeiro em duas dimensões e depois nas três dimensões. O que acontece em duas dimensões? Na verdade, as equações que a gente viu na página, no slide anterior, em cada equação de equilíbrio, que corresponde a uma equação escalar, ela de fato restringe um tipo de movimento ou um grau de liberdade. Tá bom? Em duas dimensões, o que a gente tem? A gente tem duas translações possíveis. Aqui no plano possuía na horizontal, na vertical, e uma rotação em torno da normal do plano ao plano. Eu posso girar assim, ó. Bom, ou no outro sentido, um vai ser positivo, outro vai ser negativo, mas é um tipo de rotação. Então a gente tem duas translações possíveis e uma rotação. Portanto, existem três graus de liberdade em duas dimensões. E, dessa forma, para estar em equilíbrio, são necessárias três equações que têm que ser independentes. Tá bom? Fisicamente, o que impede ou restringe esses graus de liberdade são os vínculos que existem entre o corpo rígido e outro objeto, a parede, o chão, etc. Tá bom? Então, esses vínculos físicos eles vão impedir algum grau de liberdade. E, para tanto, eles vão produzir reações sobre o corpo rígido. Tá bom? Reações pode ser uma força, ou forças pode ser um binário. Tá bom? Então, em duas dimensões, a gente tem essa lista de vínculos possíveis. E vocês vão ter que saber identificar cada vínculo e a reação que ele proporciona. Tá bom? Então, quando a gente tem rolé de balancinho ou uma superfície lisa, o que acontece? Né? Esse tipo de vínculo ele somente impede o objeto de afundar. Tá bom? Mas o objeto pode translatar e girar. Bom, lembrando que são 3 graus de liberdade. Então, portanto, o que ele proporciona como reação? Uma força que é a famosa normal. Né? Cabo e ar, a gente está acostumado, é atração. Então, nesses dois casos, né, e nesse aí também o pino deslizante, né, que como ele desliza, a gente tem aqui ó, sem atrito, então a única força, a única reação é uma força que é perpendicular, né, ao trilho. Então, nesses três casos, né, dessa reação, a gente conhecer a direção sentido, a única incógnita é a intensidade. Existe também esse tipo de vínculo, que se chama pino liso, articulação, ou superfície áspera. Quando tem superfície áspera, além da normal, a gente tem o atrito, não é? Então, a única coisa que, as coisas que esses dois tipos de vínculo impedem são as translações horizontais e verticais. Portanto, você pode descrever as reações como duas forças vertical e horizontal, ou uma força inclinada, é a mesma coisa. Então a gente tem duas incógnitas, né? Y, X, ou a intensidade em ângulo. Tá bom? E o último vínculo, quando está tudo preso, se chama o engasto, o engastamento, apoio fixo. Tá bom? O corpo rígido não pode fazer nenhum movimento, ele não tem nenhum grau de liberdade. Então a gente tem o que? Como reação, duas forças e um binário, que é caracterizado pelo somamento. Tá bom? Então, sabendo identificar esses vínculos, você vai poder saber qual tipo de reação ele fornece e, portanto, as incógnitas que você tem que determinar. Bom, então em duas dimensões a gente falou que tem três
graus de liberdade, portanto a gente vai precisar de 3 equações independentes de equilíbrio, que podem ser essas três, né? Força resultante em x igual a zero, força resultante em y igual a zero, e o momento em relação a certo ponto igual a zero. Lembra que em duas dimensões, o momento a gente trabalha de forma escalar, tá bom? O que é importante vocês entenderem é que não precisa ser essas 3 equações de equilíbrio que você tem que utilizar para resolver o problema. Na verdade, você pode ter uma equação referente à força e 2 referentes aos momentos. Ou 3 referentes ao momento, 3 independentes. Bom, você tem que fazer o quê? Você tem que escolher as equações mais adaptadas ao seu problema. O que quer dizer mais adaptada? Quer dizer, as mais fáceis para determinar, com ou com menos conta, mas também um ponto que a gente vai ver no exercício que é interessante, e são as equações dentro das quais você tem o menor número de incógnitas possível. Imagine você ter uma equação com uma incógnita só, você já vai ter diretamente a resposta da incógnita, tá bom? E aí eu saliento para você, né, que as equações do momento elas são muito poderosas. Quer dizer o que? Elas justamente vão permitir você encontrar equações com o menor número de incógnitas possível. Bom, então escolhe bem o ponto A, que a gente faz a conta, e você vai ver que elas lhe permitem normalmente simplificar muito as equações. Quando a gente tem força em x e em y, muitas vezes a gente tem sistema de equações com várias incógnitas. Aqui, escolhendo bem o ponto A, você pode ter uma equação com uma incógnita. Tá bom? Então vamos ver esse exemplo aqui. Ó. A gente tem essa estrutura, né, sobre o qual algumas cargas ou forças estão atuando. Ela tem um certo peso, a gente vai lá para frente. E ela está sustentada por esses dois vínculos. Tá bom? Então aqui é uma articulação. Esse aí é um rolete. Tá bom? Aqui esse símbolo de como se fossem rodinhas. Então esse vínculo ele não impede nenhum movimento horizontal. Só impede um movimento vertical. Esse vínculo aqui, ó, tá bom? Ele vai impedir tanto a translação horizontal quanto vertical. Bom, mas vamos lá. Então a gente descreve o diagrama de corpo livre. Como eu falei para você aqui, ó, só impede vertical. Então você tem uma componente vertical e aqui horizontal e vertical. Quando a gente só tem uma componente, a gente nem precisa botar BY, tá bom? Então geralmente a gente bota B, que é mais simples. Então tudo isso aí conhecido, o que a gente quer determinar são essas reações. Ok? Então, vamos aplicar as equações. Já botei aqui um resultado. Vê, se você calcula o momento resultante em cima do ponto A, ou em relação ao ponto A, o que acontece? Essas duas forças atuam nesse ponto. E a gente sabe que o momento de uma força que atua no próprio ponto, esse momento é nulo. Tá bom? Então aqui, ó, essas duas incógnitas não vão produzir em nenhum momento em relação ao ponto A. Somente essa incógnita. Essas outras forças também, algumas. Tá bom? Então, utilizando essa equação, a gente vai obter diretamente a componente, a incógnita B. E depois você pode utilizar as duas outras equações em x e em y para obter a x e a y. Mas olha bem, se além do momento em A, eu calculasse ou utilizasse a equação do momento em B, ela é independente disso aí. Tá bom? E qual é a informação eu tenho aqui? B não vai produzir nenhum momento em relação a B. A X também não. Por quê? Porque a linha de ação dessa força, ela passa pelo ponto B. Quando a linha de ação de uma força passa pelo ponto em relação ao qual você calcula o momento, esse momento é nulo. Por quê? Você pode lembrar o braço da alavanca. O braço da alavanca vale zero, então o momento é nulo. Então, utilizando essa equação, a única incógnita que vai produzir o momento é a y. Então, utilizando essa equação, a gente obtém diretamente a y, sem precisar resolver nenhum sistema de equação. Então, utilizando essas 3 equações, a gente obtém diretamente B, diretamente a y e depois, aqui, ó, diretamente a x. Bem mais fácil. Bom, então qual é a metodologia geral que a gente vai se propor a fazer? Primeiro, sempre escolhe o sistema de estudo e de análise. Tá bom? É um corpo rígido ou pode ser vários corpos rígidos, dependendo do problema e do que a gente quer analisar. Tá bom? E identificar, em segundo lugar, os diferentes vínculos sobre o sistema. E, portanto, as reações que vão atuar sobre o sistema de análise.
Você vê que se você não definiu claramente o seu sistema, o seu corpo rígido, os vários corpos rígidos, você não vai saber quais vínculos realmente atuam sobre ele. Ok? Desenho o diagrama de corpo livre, e aqui é importante, né? Relembrar, somente as forças externas têm que fazer parte do diagrama de corpo livre. Só elas são levadas em consideração nas leis de Newton. Bom? E aí que a vantagem ou a importância de determinar explicitamente qual sistema você está utilizando. Geralmente a gente pensa em um corpo rígido só, mas a gente vai ver que você pode escolher também vários corpos rígidos, né, dentro do seu sistema, lhe permitindo que algumas forças não precisam ser levadas em consideração no diagrama de corpo livre. Então, por enquanto, talvez está um pouco obtuso, mas a gente vai ver especificamente em um exercício mais tarde. Bom, uma vez que você fez tudo isso aí, você tem que verificar quais são as suas incógnitas no problema. Bom, e você tem, portanto, em seguida, escrever as equações mais adequadas do equilíbrio para resolver o problema. Mais adequadas vão ser aquelas que são mais fáceis para calcular e também aquelas com menos incógnitas, por exemplo. Okay? E, enfim, você resolve o seu sistema de equações. Então, nesse aí, antes de resolver, verifique se você tem equação suficiente para poder resolver isso aí. Comparando o número de equações com o número de incógnitas. Não tem jeito. Se você tem menos equações que incógnitas, você não vai conseguir resolver o problema. Talvez está faltando alguma informação dentro do enunciado que você não utilizou. Bom, então vamos nesse caso específico, né? A gente tem uma viga, ok, que está suportado por dois vínculos aqui, A e B. Tem algumas cargas ou força atuando nela. E a pergunta é determinar essas reações quando tem uma certa força aqui, ok, que atua. Tá bom? Então, primeiro, o sistema que a gente vai utilizar. A pergunta são reações em A e B. Reação sobre o quê? Sobre a viga. Então, a viga tem que fazer parte do sistema. E, nesse caso, somente a viga no sistema. Depois de determinar o sistema, a gente tem que ver as reações, né, os vínculos que atuam. Então, no ponto A, é um rolete. O rolete só impede, né, afundar a viga no chão. Então, uma componente, uma normal somente. O vínculo em B é uma articulação. Tá bom? O ponto B não pode se translatar nem horizontalmente, nem verticalmente. Então, depois a gente desenha o diagrama de corpo livre. Tá bom? E, geralmente, eu utilizo cor diferente para as incógnitas. Tá bom? Que assim no diagrama me permite identificar facilmente o que vou precisar encontrar, mas vocês fazem como quiser. Então a gente tem essas 6 forças. Para resolver, eu vou ter que escolher 3 equações. Tá bom? Quais são as dicas que eu vou dar para você? Primeiro, vê se você calcula. Sempre pense primeiro nos momentos, das equações referentes ao momento. Tá bom? Não das forças, primeiro nos momentos. Então, se você calcula o momento em relação a A, bom, essa componente, essa força não produz momento, mas também Bx não produz momento. Tá bom? Então, com essa equação, você obtém diretamente By. Ok? Se você faz a mesma coisa no ponto B, tá bom? Não produz momento, só A que vai produzir o momento. Então, você obtém diretamente o momento, ou a força é A. Bom, e a força em Bx aqui, como nenhuma força está inclinada, a gente já sabia que Bx era zero. Mas esse procedimento também funcionaria se as forças fossem inclinadas, como no exemplo da estrutura que a gente viu antes. Bom, esse exercício, tá bom? Eu vou resolver num vídeo especificamente, né? A gente tem essa estrutura, que nesse caso não tem peso, tem uma força aqui, ó, que atua nessa estrutura, e a gente quer saber as reações em A e em C para que estejam em equilíbrio. Tá bom? Esse problema também eu vou resolver num vídeo específico. Tá bom? Então a gente tem um telhado, uma estrutura aqui, ó, mais complexa, onde tem várias cargas atuando nela. A gente tem um cabo aqui, ó, que segura, né, essa estrutura, e a gente sabe a tração nesse cabo. Ele está pedindo a reação no ponto E. O ponto E aqui é um engaste, né? Essa coluna não pode ser mexida de jeito nenhum, quer seja em translação, quer seja em rotação. É como os postes da rua. Tá bom? Nesse caso aqui, ó, essa coluna não pode ser mexida. Então é isso que a gente quer aqui. Tá bom?
tenta resolver você sozinho, mas a minha dica é que nesse caso o sistema para considerar não vai ser somente essa estrutura, mas você leva em consideração a estrutura e o cabo. A gente vai ver em que isso ajuda no exercício resolvido.